A manchete é... A manchete é: sem esperança no próprio governo, o Brasil pede socorro ao mundo para combater a Covid. Só que aí, sempre que a gente fala em ajuda internacional, vem uma discussão sobre soberania. E se eu te dissesse que o governo federal foi eficiente, foi muito eficiente diante da estratégia que traçou em relação à pandemia? E se eu te dissesse isso, hein? Você poderia me acusar de estar brincando com coisa séria, mas não, eu não tô. Existe a possibilidade concreta de que todo o caos visto no Brasil desde o início da pandemia tenha sido uma coisa planejada, tenha sido uma coisa intencional, proposital, por querer. Tratamento ineficiente e enfiado goela abaixo da população? Foi intencional. Hidroxicloroquina. E eu tomei, e deu certo, estou muito bem. Boicote ao isolamento social? Intencional também. A política de fechar tudo e ficar em casa não deu certo. O povo brasileiro é forte. O povo brasileiro não tem medo do perigo. Tal a falta de estímulo para o uso de máscaras. Intencional. Sobre o uso de máscaras, que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? E levo em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração. Falta de oxigênio em hospitais. Intencional também. Não é competência nossa levar, nem atribuição nossa levar oxigênio para nós, temos os meios. Essas conclusões todas estão num estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP e também da Conectas Direitos Humanos. Essa pesquisa foi coordenada pela Deise Ventura, que é uma das juristas mais respeitadas no Brasil. Dia desses, aliás, ela participou de uma live com o Átila. E lá, nessa oportunidade, ela disse uma coisa muito forte. Disse que a gente precisa de um comando nacional, não para espalhar, mas sim para conter o vírus. E aí, nessa mesma fala, durante a live lá do Átila, ela apela para todas as instituições que poderiam fazer alguma coisa, mas que andam meio paradas no Brasil. Não existe mais o Ministério da Saúde que o Brasil já teve. Os grandes sanitaristas brasileiros estão dispersos em governos locais, em institutos de pesquisa, mas eles estão aí. Nós temos toda a capacidade, o Brasil tem capacidade técnica, científica, de pessoal de fazer essa resposta. Então, se o governo federal não faz, nós temos que fazer. E essa articulação ela é imediata. Existem parlamentares também que estão se mobilizando nesse sentido. Nós temos que conseguir os recursos e fazer. E temos que dizer para a população brasileira: isso é grave. Obedeça às recomendações das autoridades sanitárias da localidade em que você vive. Nos ajude a conter esse vírus. Isso precisa ser dito para a população e não foi dito até hoje. Não existe tratamento precoce para a Covid-19. Não aceite o dilema economia versus saúde, exija proteção social, exija cestas básicas, exija auxílio emergencial. Então, a gente tem um trabalho enorme a fazer como sociedade, nós não podemos ficar esperando o governo federal. Essa pesquisa, coordenada pela Deise, se tornou conhecida do grande público graças a esse texto aqui que os pesquisadores conseguiram emplacar na Folha de São Paulo. E aqui você vai ler o seguinte: a partir de abril de 2020, o governo federal passou a promover a imunidade coletiva por contágio como meio de resposta à pandemia, ou seja, optou por favorecer a livre circulação do novo coronavírus, sob o pretexto de que ela naturalmente induziria a imunidade dos indivíduos e de que a redução da atividade econômica causaria prejuízo maior do que as mortes e as sequelas causadas pela doença. Claro que dentro desse planejamento pró-vírus não tem espaço para vacina. Não por acaso, Bolsonaro rejeitou ofertas, recusou milhões de doses de mais de um laboratório. O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Só que aqui tem um detalhe. Eu já falei que o povo vai saber que na bula, né, nos contratos, todos que eu vi até agora, está escrito lá: não nos responsabilizamos por efeito colateral.
Essa estratégia ela é ruim, ela é terrível para o Brasil, como bem mostram os números. Veja, por exemplo, o que aconteceu no dia 30 de março de 2021. No Brasil, morreram 3.780 pessoas. Os Estados Unidos, que vem em segundo lugar, com 563 mortes, não chegam nem perto da gente. Hoje, o Brasil, que tem só 3% da população mundial, responde por 27% das mortes na pandemia. Eu já disse e eu nem precisava repetir que isso é terrível, isso é trágico para o Brasil. Acontece que isso é ruim para o mundo também, porque com o vírus circulando mais e mais livremente por aqui, aí aumentam as possibilidades de que novas variantes possam surgir no Brasil, como aliás já aconteceu em Manaus com a variante que ficou conhecida como P1. E o mundo inteiro está ligado nesse risco. Dá uma olhada nesse texto aqui da Scientific American. Logo no título, eles já dizem que Manaus é um alerta estarrecedor, assustador para o mundo. Essa reportagem consulta um virologista de Harvard, o nome do cara é Dan Baruch. E esse sujeito aí, ele diz claramente que os Estados Unidos deveriam, pelo próprio bem, não pelo nosso bem, nada disso, dar ao Brasil o seu excedente de vacinas. Vamos para o texto lá da Scientific American, onde a gente lê que os Estados Unidos atualmente têm a perspectiva de um excedente de vacinas e terá que decidir o que fazer com as doses extras. Essas variantes virais fornecem um argumento muito forte para acelerar a campanha de vacinação em todo o mundo, porque somente com a vacinação seremos capazes de controlar a pandemia e impedir o surgimento de novas variantes virais, diz o Baruch. E as variantes virais no futuro, potencialmente, serão ainda mais problemáticas do que essas que temos hoje. E aí você começa a se perguntar quais são as chances disso acontecer, quais são as chances de que o Brasil venha receber alguma ajuda internacional na vacinação. Isso depende de como anda a vacinação na gringa, porque ninguém vai se responsabilizar por vacinar a gente aqui no Brasil antes de cuidar dos seus, antes de cuidar dos seus nacionais. Pois bem, nos Estados Unidos, por exemplo, a meta é vacinar 200 milhões de pessoas até abril. O objetivo foi anunciado logo no início da primeira entrevista coletiva de Joe Biden desde que assumiu a presidência: aplicar 200 milhões de doses de vacina contra o coronavírus nos primeiros 100 dias de governo. O presidente americano reconheceu que a meta é ambiciosa, mas possível, e ele tem o histórico a seu lado. Então é como você ouviu aí, os caras têm uma meta que é ambiciosa e estão conseguindo superar essa meta mesmo assim. É uma situação um pouco muito mais confortável que a do Brasil. E isso dá margem para que o governo dos Estados Unidos possa pensar em objetivos cada vez maiores, tipo vacinar 90% dos adultos até abril. Isso pode ser possível se os Estados Unidos conseguirem mesmo ampliar o número de postos de vacinação. Os caras querem que qualquer cidadão dos Estados Unidos tenha acesso a um posto de vacinação num raio de até 8 quilômetros da sua casa. Para isso eles vão usar as redes de farmácias. Esse é o planejamento deles lá. Então sim, a vacinação está indo bem por lá, eles têm excedente de vacinas e devem ter ainda mais excedente a partir do mês de maio. Então a partir daí, eles poderiam ajudar de maneira ainda mais enfática outros países do mundo. Em troca de um ou outro favor, claro. Os Estados Unidos, aliás, já ajudaram vizinhos com doses de vacina. Ajudaram México e Canadá. Poderiam ter ajudado o Brasil também, só que não rolou. O governo norte-americano informou que enviará 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca emprestadas para o Canadá e México. E o Brasil também está em contato para receber o excedente do imunizante. Pois é. O Brasil tentou, mas ficou de fora dessa primeira leva de vacinas distribuída pelos Estados Unidos. Não que não exista nos Estados Unidos quem queira ver o país intervir, eu disse intervir aqui no Brasil. É o caso da parlamentar Pan Kitt, que escreveu lá no Twitter: "Não posso exagerar a gravidade da crise em que o Brasil se meteu. Bolsonaro é bruto, corrupto, genocida e incompetente. As consequências posteriores disso podem ser terríveis. Uma intervenção internacional é necessária agora." Aí o Felipe Neto apareceu para pedir por favor a essa parlamentar americana. Ele foi a favor da intervenção dos Estados Unidos na crise sanitária brasileira. Isso inaugurou uma discussão enorme sobre a soberania do Brasil. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Até porque tudo que a gente tem ali é palavra intervenção. Ninguém entendeu direito como isso aconteceria. Como é essa intervenção? Como é que isso vai acontecer? Não ficou explicado. Mas enfim, a intervenção poderia ferir a soberania nacional. Não é uma discussão simples. O que é que você prefere? Vacina ou soberania? E mais importante, será que uma coisa exclui a outra? Sim ou não? Tem um debate profundo para ser travado aí.
Mas ainda assim, parece que muita gente já assumiu o seu lado dentro dessa discussão, dentro dessa treta. Veja o caso, por exemplo, da Federação Nacional dos Prefeitos, a FNP. Os caras gravaram um vídeo pedindo socorro ao mundo. Prefeitos brasileiros de cidades importantes pedindo socorro. Nós somos prefeitos do Brasil e precisamos de ajuda. Estamos vivendo a maior crise sanitária e humanitária da nossa história. A Covid-19 causou perdas irreparáveis. Casos graves e óbitos parecem ter virado rotina em nossa cidade. Estamos atrasados e vivendo um colapso no sistema de saúde, no turismo, na economia e na vida do povo brasileiro. Cada minuto importa nesta luta. O vírus se replica rapidamente. Sofre mutações, a transmissão aumenta. É uma questão de tempo para mais variantes e mortes. Chegamos a uma fase crítica de ocupação de leitos de UTI. A falta de insumos em todos os municípios nos torna um grande epicentro da pandemia, com milhares de mortes por dia. A cada dia, um novo recorde em comparação a outros países que já conseguem ver o novo normal. Enquanto isso, nossos profissionais da linha de frente seguem lutando contra esse mal invisível e perigoso. E o nosso novo normal continua repleto de luta. Uma tragédia pessoal, afetiva e material, vivenciada pelas famílias, que ficarão marcadas por gerações. O que estamos vivendo no Brasil hoje impede assistência adequada aos pacientes. As melhores práticas internacionais e as medidas sanitárias de prevenção enfrentam fortes barreiras para proteger de forma efetiva os brasileiros. Novas variantes surgem, cada vez mais transmissíveis e já prevalentes em todo o país. A esperança por dias melhores, mesmo sofrendo com tantas barreiras. Acreditamos que com a ajuda de outras nações podemos disponibilizar leitos, medicamentos, testagem gratuita, vacinas, oxigênio, auxílio às populações mais vulneráveis. Acreditamos na ciência e precisamos de mais vacinas. Precisamos começar agora a acelerar os programas de vacinação, aumentar as medidas anti-aglomeração, punir informações falsas, reforçar as medidas preventivas e o mais importante, precisamos trazer a esperança de volta. Quanto maior a proporção da população vacinada, menores os riscos. Somos nós, prefeitos, os responsáveis por vacinar a população dos nossos municípios. Por isso, estamos unidos, pedindo socorro. No Brasil, os prefeitos estão fazendo a sua parte, promovendo o isolamento social, o uso de máscaras e tomando medidas firmes para restringir a circulação das pessoas e impedir a contaminação pelo Covid-19. Tudo isso para proteger a população. Fortaleza precisa de ajuda. Belém precisa de ajuda. Pelotas precisa de ajuda. Salvador precisa de ajuda. Florianópolis precisa de ajuda. Caruaru precisa de ajuda. O Rio precisa de ajuda. Aracaju precisa de ajuda. O Brasil precisa de ajuda. Outra coisa que a gente poderia debater é a eficácia dessa peça aí feita pela FNP. Será que isso aí funciona? Porque no final do vídeo você vê ali que quem quiser ajudar o Brasil pode entrar num site lá, o fnp.org e tal. Acontece que quando você entra no site, você vê um monte de coisa escrita em português e não tem nenhum link, nenhum disclaimer que leve o gringo a essa explicação aí de como ele poderia ajudar o Brasil. Então talvez o mais correto fosse fazer um outro site só para receber esse tipo de público interessado em ajudar o Brasil, porque do jeito que está ali não está claro como é que as pessoas vão poder ajudar. Enfim, muito mais efetivos que qualquer peça publicitária destinada ao público gringo, muito mais efetivos que isso poderiam ser os esforços diplomáticos. Acontece que o Brasil está perdidaço nessa área. Como você sabe, até outro dia o ministro das Relações Exteriores era o Ernesto Araújo, o que já é ruim o suficiente. Agora a gente tem um novo ministro, a pasta está trocando de comando, está tudo ainda mais parado do que já estava, né? E a diplomacia brasileira hoje é uma dessas tarefas assim, largadas, procrastinadas, deixadas de lado. Tipo a louça aqui de casa. Fica lá, uma hora alguém lembra e aí faz. No Brasil está desse jeito. A diplomacia não é responsabilidade de ninguém.
sabe? Quem chega, faz. O presidente do Senado deu de pedir socorro à comunidade internacional. O ex-presidente Lula conseguiu negociar umas doses da Sputnik, a vacina russa, para o consórcio Nordeste. Então, assim, o Ministério das Relações Exteriores mesmo, nada, sabe? Então, mais do que pedir ajuda, o Brasil precisa se ajudar. Porque, mais do que a Covid, nós temos um problema com relacionamento abusivo. E em casos assim, a melhor solução pode ser mesmo um pé na bunda. Se ajudar nesse momento, é isso. Se ajuda, Brasil. Gostou da vinheta nova? Eu espero que sim. A partir daqui, essas notícias de última hora, essas notícias do dia, sim, vão ser trazidas para você no Plantão do Meteoro e não mais no Meteoro Shorts, que era um quadro dedicado a edições mais resumidas, mais curtas dos nossos vídeos. Um quadro que eu meio que deturpei fazendo esse tipo de vídeo aqui. Enfim, eu espero ter reorganizado as coisas nesse canal. Obrigado, até a próxima. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.